Dias Bolsonaro foi processado porque passou lá uns 200, 300 metros de uma baleia navegando. Aí essa semana uma outra autoridade, um presidente também comeu carne de paca. Eu acabei de comer a paca. Animal silvestre, que é proibido por lei, é crime ambiental. Aí sofreu o quê? Nada. Pelo contrário, vão aplaudir, ó. Que bonitinho o casalzinho comendo carne de paca. Mas e o outro que passou perto, vírgula, 200 metros de uma baleia. Aí eu pergunto, o que é isso? A justiça, a doença. Isso é uma doença, um câncer. A nossa justiça está doente. Está doente. Porque se faz acepção, né? Você não trata todo mundo com igualdade. Isso aí é normal? Isso é doença. A Terra está doente. O planeta está doente, está corrompido. Com o PT, a sociedade adoeceu. Com mentiras, falcatrua, roubalheira e perder a moral. A moral, o maior prejuízo no Brasil é que as pessoas perderam a moral, o caráter. Como que fez o L, sempre apostou, dançava lá, apoiando. Agora é uma tristeza, umas caras de choro o pessoal da Globo. Quando dá um índice, eles têm que dizer que Flávio Bolsonaro no Mato Grosso tá com 64 de aprovação. E Lula com 25, acho. O pessoal da Globo é uma cara de choro. É uma tristeza quando eles dão essas notícias da reprovação que dá dó. Daniela Lima, então. Daniela Lima, que eles dançavam aquela dança lá. Agora tudo, quando vão dar notícia, ai, Lula, ai, ai. Num cenário desfavorável, Lula não iria para uma quarta tentativa de reeleição para não manchar a biografia com uma derrota. Muita gente dentro do parlamento, digamos, disseminador dessa tese, né, de que mantido esse cenário de profundo aperto e inclusive com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, em algumas pesquisas esse cenário acontece, muita gente diz dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Só para jumento acreditar. Que biografia tem Lula? Arauto da desgraça. Só se for uma biografia de desgraça. Levando o Brasil a endividamento nunca visto antes na história. E a moral desse povo. É muito dinheiro. O Brasil nunca tinha gasto tanto dinheiro assim. É um governo que gasta mais do que arrecada, gera consequências. E o ano de 2025 foi absolutamente impressionante, mas pro lado negativo. O Brasil pagou R$1 trilhão com T de tatu de juros da dívida pública. O gráfico começa lá atrás, 2003. O número vai crescendo, mas de uma maneira muito discreta, levando-se em conta que a gente tinha inflação, então tá bem ok, assim. Aí ele chega em 200 bilhões ali em 2010, aí sobe mais um pouco, tem a crise ali em 2013, 14, cai o governo Dilma, tem uma confusão na economia, a conta sobe, chega o governo Temer, ajusta a economia, a conta de juros passa a cair, até chegar aqui, ó. Chega o governo Lula, PEC da transição, nova política para o salário mínimo, aumento de benefícios do BPC-Loas, benefícios previdenciários, e aí a conta que estava ali, ó, 300, 400 bilhões de reais por ano, dispara. E atingiu pela primeira vez R$1 trilhão em juros, dá quase, neste caso, dá 8% da dívida, 8% do PIB. Então a gente está quase chegando numa situação em que a gente vai pagar 10% do PIB em juros. É quase um dízimo fiscal. Na próxima tela a gente tem uma comparação. O Supremo. O que aconteceu no Supremo Tribunal Federal? Encheu de amigos no Congresso, no Senado. Que moral tem esse povo? Eu pergunto. A economia do Brasil há um endividamento na sociedade, empobrecendo. Mentir, só abre a boca para mentir. Não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando?
Só se for a biografia do maior mentiroso do mundo. Tem que chamar o Guinness Book para botar eles lá. Monitorando o Pix do brasileiro, né? Monitorando todo mundo, a Receita Federal, e sigilos para eles. Ou seja, lavagem pro porco e festa, o cabaré de Vocário, as autoridades do Brasil envolvidas no cabaré. Essa é a verdade. Esse governo jogou o Brasil na lama. Na lama. Os ministros do Supremo frequentando o cabaré do Vocário. Roubo dos velhinhos, roubaileira, era roubando, dançando festa. E outra coisa, as biscaites que vinham para eles aqui, tudo importada, com sigilo. Tudo de fora, que não sabia falar o português. De dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância. Se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes. Porque legaram a nós, brasileiros, 62 bilhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. Os esquerdistas são abjurados da lei divina, não tem negociação com esse tipo de desgraçado. Você acha que é coisa do Satanás mesmo, Augusto? Mas é óbvio que é. Porque se você chegasse pra qualquer pessoa na Idade Média e falasse o que a esquerda defende hoje, eles iam falar, você tá possuído. Vamos matar bebê no ventre, vamos cortar o pinto das crianças e falar que não mudou de gênero. Vamos fazer o seguinte, vamos meter um governo central que aumenta o imposto ao seu... Economistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. O estrangulamento fiscal no centro do debate. O governo não vai ter espaço de manobra para governar. E isso se deve ao crescimento automático das despesas obrigatórias. Você tem indexações, vinculações, uma rigidez enorme e a receita não cresce no mesmo ritmo das despesas. A instituição fiscal independente do Senado defende um ajuste das contas para evitar um colapso da capacidade administrativa do governo a partir do próximo ano e a disparada da dívida brasileira, indicador da saúde financeira do país. A projeção da IFE é que a dívida pública termine este ano em 76,6% do PIB e que continue crescendo. O problema é econômico, mas as soluções são políticas. Cabe ao Congresso, Palácio do Planalto, discutindo com a sociedade, gerarem as alternativas para a superação desse grave gargalo que é o calcanhar de Aquiles da economia. A gente pulando do barco. Tem um ditado que diz, quando você vê os peixes, as sardinhas pulando do barco, pulando fora do governo. Até gente do próprio PT falando mal, criticando e pulando fora. Veja, um senador do PT da Bahia já pulou fora, e muitos. O que estamos vendo aqui na Bahia é o cansaço. São 20 anos do PT governando a Bahia e você sabe que política é difícil você ter a eternidade. E o PT está se achando ainda que é um partido que vai viver a eternidade. Então a gente sente diferente. Muitos políticos, muitas lideranças que estavam com o PT nas eleições passadas e com Lula estão deixando de ficar. Então por que isso? Porque o cansaço, a fadiga de material está fazendo com que o Flávio cresça na Bahia, o Lula caia, porque aqui sempre teve o fenômeno Lula, que na eleição passada teve aqui na Bahia 72% de aceitação e isso foi transformado em votos, onde teve aí 4 milhões de votos de frente para Bolsonaro na Bahia, levando a vitória de Lula. Só que agora, as pesquisas que nós temos na Bahia, o Lula estourando aí, está chegando a 50%. Então, você tirar 25% de um candidato a presidente no estado da Bahia, um estado com 10 milhões de eleitores, é muita coisa. Isso significa 2,5 milhões de votos. Se você imaginar uma chapa que ganhou a eleição presidencial no Brasil com 2 milhões, só na Bahia ele perder 2,5 milhões de votos, já fica a situação bem
em estado de alerta para o PT. Temos, minha gente, uma outra pesquisa, que é a do quem desaprova em vermelho, quem aprova em verde. Olha lá, o balé que é feito nesses dados. É que eles estão vindo... Deixa eu dar espaço aqui para eles. Desaprovam. Lula é a maior marca em 2 anos. 61% desaprovam. Quantos aprovam? 31%. E aí nós temos aqui, não sabem, tá cinza, quase não dá para ver, mas eu te digo, não sabem ou não responderam. O Jair Messias Bolsonaro foi processado porque passou lá uns 200, 300 metros de uma baleia navegando. Aí essa semana, uma outra autoridade, um presidente também comeu carne de paca, animal silvestre, que é proibido por lei, é crime ambiental. Aí sofreu o quê? Nada. Pelo contrário, vão aplaudir, ó. Que bonitinho o casalzinho comendo carne de paca. Mas e o outro que passou perto, vírgula, 200 metros de uma baleia. Aí eu pergunto, o que é isso? A justiça, a doença. Isso é uma doença, um câncer. A nossa justiça está doente. Está doente. Porque se faz acepção, né? Você não trata todo mundo com igualdade. Isso aí é normal? Isso é doença. A Terra está doente. O planeta está doente, está corrompido. Está doente.